que vocês conectem. Então, já dei início aqui à nossa gravação. Todas as nossas aulas são gravadas, né? Então, essa etapa 4, também não será diferente, vai ser gravada e vai ser disponibilizada depois para vocês ali no Classroom, na barra atividades, lá no tópico vídeos das aulas ao vivo. Já está lá o vídeo da etapa 1, o vídeo da etapa 2, da etapa 3. Depois esse aqui ali estará. Os slides das aulas da mesma forma, né? Nós temos um tópico ali no Classroom, lá na barra atividades, tópico chamado slides das aulas ao vivo. Estão lá os slides das aulas anteriores, né? Etapa 1, 2, 3. O slide da etapa 4, logo a seguir, estará para vocês ali. Também temos um tópico na barra atividades do Classroom chamado contrato pedagógico. Estão ali os slides lá do contrato pedagógico e o vídeo do contrato pedagógico, onde a gente explicou todo o processo avaliativo dessa disciplina de marketing, né? Quando a gente fez lá a formação dos grupos, a gente definiu os líderes, definimos a forma de entrega, né, de cada etapa, da N1, etapa 1 valendo 2 pontos, etapa 2 valendo 2 pontos, etapa 3, 3 pontos, etapa 4, 3 pontos, né? Fecha os 10 pontos da N1. E nesse vídeo do contrato pedagógico falamos também da entrega da N2, né? Que são o roteiro final pronto, né? Onde vocês vão colocar as 4 etapas já feitas, e a construção dos slides que vocês vão entregar ali nesse tópico entrega da N2. Tem data, né, claro, para fazer essa entrega. As datas estão lá no próprio Classroom e no arquivo do contrato pedagógico. Então é importante vocês relembrarem desse detalhe, né? Porque na apresentação do projeto de vocês, no último dia, né, que será quarta-feira que vem, vocês vão apresentar esses slides, cujo o objetivo, né, é demonstrar a validade do plano de vocês, apresentar o produto, o serviço, né, aquilo que vocês estão oferecendo ao mercado, da forma mais criativa, dinâmica possível, dentro das características do projeto que vocês criaram, é claro, né? Na apresentação a gente não apresenta um projeto novo, né? É o projeto que vocês estavam desenvolvendo, com as características que vocês criaram, tá? Então é isso. Tá ali o vídeo do contrato pedagógico com essas explicações mais detalhadas. Quem não assistiu, quem assistiu pela metade, ou quem, né, não lembra, assista novamente o vídeo do contrato pedagógico. Então está no Classroom, na barra atividades, no tópico para o contrato pedagógico, tá? O vídeo e o PDF, os slides. No início de cada uma das aulas, a gente relembra o nosso calendário. O calendário, inclusive, foi um dos temas, né? Um dos assuntos que a gente tratou lá no contrato pedagógico, onde a gente combinou aí o que seria tratado, né, em cada uma das aulas, né? Então, no primeiro dia, 30/6, além do contrato pedagógico, nós tivemos as instruções, né? O que era para fazer, como era para fazer, quais os itens que vocês tinham que desenvolver na etapa 1. Fizeram a entrega, eu avaliei, então, já a etapa 1, verifiquei se tudo que foi solicitado foi feito, né, foi feito de acordo com aquilo que foi pedido, e atribuí uma nota, e coloquei lá no arquivo da etapa 1 uns comentários, né, para vocês fazerem a correção. O líder faz a entrega, como a gente já havia combinado, e a devolução é feita para o perfil dele, né? E aí o líder, então, que repassa para o grupo, né, o valor, enfim, que ficou, a nota, né, e as correções que precisam ser feitas, tá? Sendo, é claro, que a expectativa é que quando forem fazer a entrega na N2, né, todas as correções que foram solicitadas em N1 já estejam feitas, né, para entregar essa N2 já sem nenhum erro, né, sem nenhuma falha que foi identificada.
No dia 7/2, nós tivemos a etapa 2, essa etapa 2 valendo 2 pontos, também tinha um prazo ali para entregar, né? O líder fez a entrega no prazo, eu analisei lá a entrega, verifiquei se estava de acordo com aquilo que foi solicitado, as orientações passadas para vocês na aula, e atribuí uma nota. Também coloquei comentários para realizarem ajustes, né, naquilo que não cumpriu com aquilo que foi solicitado. No dia 14/7, nós tivemos a aula da etapa 3, foram passadas as informações durante a aula do que era para fazer, como deveriam fazer, né, o passo a passo de elaboração da etapa 3, valendo 3 pontos. Recebi a entrega dos líderes, analisei a entrega, verifiquei o que foi feito, o que não foi feito, o que faltou, o que não cumpriu com aquilo que foi solicitado na aula, e atribuí uma nota e coloquei os comentários, né, para o grupo observar, né, o que precisa ser ajustado. Claro que todas as etapas, né, são entregues pelo líder, e a devolução é feita no perfil do líder, e o líder deve informar o seu grupo, né, qual a nota que ficaram, e quais são as correções que precisam ser feitas. Hoje, 21/7, nós vamos ter a etapa 4. Não vai ser diferente, a mesma coisa. Eu vou conversar com vocês, apontando como vocês vão desenvolver essa etapa 4, o que tem que ser feito, como vão fazer, como vão elaborar. Tem data para fazer entrega, né, conforme as datas combinadas lá no contrato pedagógico, e que constam ali no Classroom, né, valendo 3 pontos. Vocês vão me entregar, né, o líder vai entregar, e eu vou fazer essa comparação, o que eu pedi e o que foi entregue. Se aquilo que eu pedi foi entregue, né, tudo de acordo, sem problema nenhum, nota máxima. Agora, né, foi pedido A, B e C, e foi feito só o A. O B e C não foi feito. Bom, isso decrementa a nota, né? Aí foi pedido A, B e C, e foi feito A, X e Z. Foi feita outra coisa, né, que não foi pedida, né, e aquilo que foi pedido não foi feito. Então, isso também decrementa a nota. Tem que fazer aquilo que foi solicitado, né? Então, algumas situações ocorreram, né, em algumas entregas nesse sentido, né? Na aula foi dito, fazer isso, aquilo outro. Aí na entrega veio uma coisa diferente, né, que não era um elemento que cumpria, né, com o que foi solicitado, né, e aí decrementa a nota, né. Então, todos, né, os elementos de entrega da N1 somados fazem os 10 pontos da N1. Então, 2 mais 2 mais 3 mais 3 vão dar os 10 pontos da N1, tá? Aí nós temos a nossa N2, que é a quarta-feira que vem, dia 28/7, dia da apresentação do plano de marketing de vocês. Vocês já vão ter entregue, né, claro, na data combinada, conforme consta lá no guia do aluno, não, conforme consta lá no Classroom, o roteiro final e os slides, para apresentar nesse dia 28. A sequência da apresentação vai ser aquela dos grupos, né? Grupo 1, 2, 3, nessa sequência, né? Vão fazer a apresentação. Então, quem apresenta primeiro? Grupo 1. Depois, qual é o próximo grupo? Grupo 2, e assim por diante. Tá? Até que todos os grupos apresentem. A apresentação é de 5 a 10 minutos, né? E vocês vão utilizar os slides que vocês produziram para fazer essa apresentação, tá? Tem que entregar os slides, né, na data combinada para fazer essa apresentação. Eu recebo esses slides com antecedência para poder compartilhar ele aqui, né, na tela, e aí o grupo, então, vai fazer a sua apresentação, é claro, abrir o microfone, abrir a câmera, né, e apresentar ali entre 5 e 10 minutos esses slides do seu projeto. Vale 10 pontos. Então, a nossa média final fica a nota da N1, mais a apresentação, né, a N2, soma as duas notas e divide por 2. Então, ficou com 10 na N1, ficou com 10 na N2, soma as duas 20, divide por 2, 10, média final 10. Certo? Se por acaso acontecer de ficar abaixo da média, né, ainda tem a prova de substituição, que acontece às 9 horas da manhã do dia 14/8, né? Aí nesse dia tem que acessar o Moodle
para fazer essa prova. Tá? Pessoal, alguma dúvida sobre o nosso calendário? Não, tranquilo. Tranquilo? Legal. Vou compartilhar com vocês a nossa tela do Classroom para relembrar ali onde vocês encontram onde vocês encontram os prazos, as datas, né? Estou compartilhando aí com vocês a tela do Classroom, tá? Na barra atividades, vejam que está selecionado lá, né? Atividades, não está no mural, está na atividades. Tem ali o item contato pedagógico, além do vídeo, né? Que vocês podem rever. Tem um arquivo em PDF ali, contrato pedagógico. Eu vou abrir ele. A gente conversou sobre diversos elementos, entre eles, né? Mais adiante ali no contrato pedagógico, vão ter lá as datas de entrega, né? A N1 era 3/7, a N2, dia 10/7, a etapa 3 foi dia 17/7, e essa etapa 4, dia 24/7. São os itens 10, 11 e 12. E uma retomada, né, do resumo executivo. A gente já vai conversar a respeito disso, né? Vocês devem lembrar que lá na etapa 1, né, o resumo executivo podia ficar para o final, né? Até o dia 24, então, a entrega da etapa 4. Com a entrega da etapa 4, vocês já têm todas as etapas do projeto pronta. Então, já no dia seguinte, dia 25, vocês vão fazer a entrega do roteiro final, que é nada mais, nada menos do que inserir, né, no roteiro, agora o arquivo completo, todas as 4 etapas. Claro, as correções, né, que vocês realizaram nessas etapas, tá? Vou entregar junto com a N2, no dia 25, né, os slides da apresentação. São 10 slides, em que vocês vão apresentar o projeto de marketing de vocês. Então, no dia 25, vocês entregam esses 2 arquivos, tá? O roteiro final e os slides. Inclusive, hoje a gente já vai conversar, né, sobre os slides para vocês produzirem eles, né, e realizarem essa entrega, tá? Então, é aqui nesse arquivo do contrato pedagógico que estão as datas que nós comentamos lá no primeiro dia. Mas, independente disso, né, em cada etapa está ali, né, o prazo. Etapa 1 está ali, né, do ladinho, dia 3. Etapa 2, dia 10. Né, etapa 3, dia 17. Etapa 4 aqui, né, dia 24. A N2, né, onde tem o roteiro final e os slides. Está ali a data. Dia 25 é o prazo. Então, na própria entrega, né, tem aqui qual é a data que vocês devem obedecer, né, para fazer a entrega das etapas correspondentes, tá? Claro que depois que a gente falar sobre a etapa 4, né, eu vou falar um pouquinho sobre o roteiro, vou abrir ele, vou abrir os slides também, a gente vai comentar um pouquinho sobre como vocês vão fazer essas entregas, tá? Scarlett colocou no chat, se a pessoa não puder participar da apresentação, e mesmo assim ter feito todo o trabalho junto com o grupo e ter deixado pronto, fez o trabalho junto com o grupo e teve a nota da N1, né? É isso, Scarlett. Isso é a nota da N1. Fez o trabalho junto com o grupo, então fez a N1. A N2 é a apresentação. Tá? É isso. Foi isso que foi combinado desde o início. A nota é N1 e N2. Desenvolvimento do projeto é na N1. Então, se desenvolveu com um grupo, ficou com a nota da N1. Não participou da apresentação, ficou sem nota na N2. Tá? Já que a N2 é a apresentação, certo? Isso já está estabelecido desde o primeiro dia de aula, né? Essa divisão aí, N1 e N2. N1 é uma coisa, N2 é outra. N2 é a apresentação. A N1 é o desenvolvimento das etapas. Tá, Scarlett? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, gente?
Tá tudo ok? Nenhuma dúvida? Muito bem, se vocês não têm nenhuma pergunta a fazer, vamos adiante. Então, vamos conversar sobre a nossa etapa 4. A etapa 4 é uma etapa bem curtinha, né? São poucos itens, é só fechamento, né? Do plano. Porque o plano já foi construído. Etapa 1 e 2, né? Foi toda a base. A etapa 3 foi a parte analítica do plano, né? A etapa 4 é só fechamento. Então, ela é bem curtinha. Vai dar tempo da gente conversar sobre a etapa 4, conversar e instruir vocês para fazer a entrega da N2 e os slides, né? E vai sobrar um tempo relativamente grande da aula para vocês se reunirem, né? Em grupo, lá no grupo de vocês, fazer essa divisão das tarefas aí, né? Da etapa 4, quem do grupo, né? Como o grupo vai fazer para produzir os slides da apresentação, tá? Então é muito importante isso. Nós temos reservado, desde a segunda aula, né? Na primeira aula o tempo foi mais curtinho, mas desde a segunda aula a gente sempre tem reservado durante a aula um tempo para vocês estarem em grupo, dividirem as tarefas e começarem a produzir a etapa. E aí o professor está sempre conectado com vocês, caso vocês tenham dúvidas, né? Durante essa construção, para tirar as dúvidas de vocês durante a aula. Isso é importante. Então hoje a gente vai tratar da etapa 4, da construção dos slides, né, da entrega do roteiro final também, e depois os grupos vão estar liberados para se reunirem. Não deixem de fazer as perguntas e dúvidas de vocês, né, principalmente nesse segundo momento, depois que dividam as tarefas, né, professor, eu fiquei com tal parte, né, no meu grupo, mas eu fiquei com dúvida nisso, naquilo, e a gente conversa, tá? Não guardem dúvida, né, porque depois vai fazer lá, né, a parte do trabalho que ficou para si, e aí vai fazer depois da aula. Aí, né, aí começa a surgir as dúvidas. Aí faz outra coisa que não foi, né, aquilo que foi pedido. Claro que isso decrementa a nota, então aproveitem, né, para perguntar. Claro, né, a aula é gravada, então, né, se foi fazer depois, né, não perguntou durante a aula, vai rever aquilo que foi solicitado na aula, porque o vídeo está gravado, né, está disponível ali no Classroom, pode assistir aquele trecho, né, da etapa, ou do item da etapa que ficou, né? Então, uma recomendação. Então, nossa etapa 4, ela é constituída dos itens 10, 11 e 12. Tá? No 10, vocês vão fazer, então, a conclusão, né? É um texto em que vocês falam a respeito, né? De como foi o plano de marketing, né? O que foi desenvolvido, a perspectiva, né? Se esse plano, então, é viável ou se ele não é viável e justificar, né? Ele é viável por quê? Né? Por causa disso, disso, disso. E não foi considerado viável por causa desses problemas. Né? As impressões também, né? De vocês em relação à construção do projeto. Depois, no item 11 são as referências. Ou seja, para fazer o logotipo a gente pesquisou em tal site. Aí vocês vão colocar nas referências que site foi esse que vocês pesquisaram. Né? Colocar o endereço do site, né? O título do texto que tinha lá que vocês pesquisaram, a data de acesso. Né? A gente pesquisou, por exemplo, as cores. Né? Onde foi pesquisado, se caso foi pesquisado. A gente pesquisou os nossos concorrentes, então, né, quais os sites foram pesquisados. Tá? Isso tudo vai nas referências, tá? As referências da onde veio as informações que vocês utilizaram durante o trabalho, certo? Então, não tem um limite, né, de referências que vocês podem colocar, mas no mínimo 3 referências, tá? Esse é o mínimo. Então, claro que tem muito mais referências, né, porque desses capítulos aí do trabalho que vocês desenvolveram, né, vocês pesquisaram muita coisa, né,
buscar informações em diversos, né, sites, talvez livros, enfim, e tem muito mais do que 3 para colocar, mas o mínimo é 3, tá? Não tem um limite máximo, a única coisa é um limite mínimo aqui nas referências, 3 referências que vocês utilizaram. E os anexos e tabelas, que é o item 12. Nesses anexos e tabelas, vocês vão colocar a pesquisa de marketing. Lembra que lá no item 2.3 da etapa 1, vocês colocavam somente o gráfico, né, da pesquisa? Onde é que vai as perguntas e as alternativas? Vai no anexo, né? Então isso é feito no capítulo 12, que são os anexos. Então um anexo que vocês têm para colocar aqui é a pesquisa de marketing. Agora sim, aqui aparece, né, perguntas e alternativas que vocês utilizaram lá na primeira etapa, porque lá mostraram só os gráficos. Aqui agora mostram quais eram as perguntas, né, e as alternativas. Vocês podem apresentar também outras tabelas, né, outras coisas que vocês pesquisaram, né, outras coisas consultadas, certo? A gente fez uma tabela de insumos, né, nosso produto lá, para a gente chegar no preço, a gente pesquisou fornecedores e os preços de cada matéria-prima, a gente montou uma tabela. Então pode colocar essa tabela aqui, em forma de anexo. Aquele instrumento de pesquisa, né, no final, ali no capítulo 9, pode vir como um anexo aqui também no item 12, tá? Então são só esses 3 elementos na etapa 4. Referências e anexos, né, vocês já têm isso, né, então é só inserir ali, ou se não tem de uma forma direta, vocês sabem onde, né, buscar essas informações para inserir de uma forma bem tranquila. Não é texto que precisa construir, né, é só inserir informações. O único que tem que construir texto é a conclusão, tá? Aí na conclusão, uma média de 5 parágrafos, certo? Será suficiente para vocês construírem um texto da conclusão de vocês. A conclusão, então, vai fazer um apanhado, né, de tudo que vocês fizeram no trabalho, concluindo, justificando, né, a viabilidade desse projeto ou não, tá? Bruna levantou a mão, pode falar, Bruna. Esse ali nas referências é só os outros também que vendem o mesmo produto? Ou tem mais alguma coisa? Não, as referências da onde vocês pesquisaram as informações, né? Então, o exemplo que eu dei, né? Para fazer o logotipo de vocês, onde é que vocês pesquisaram? Isso é uma referência. Tu vai colocar o endereço do site que tu pesquisou e qual o título do texto, né, que tu leu lá naquele site e a data de acesso. São essas 3 informações para cada referência. A origem, o título e a data, tá? Certo, Bruna? Certo. Além desses 3 itens, gente, agora vocês têm condições, né, de fazer o resumo executivo, que era o item 1 lá da etapa 1. Lembram que a gente conversou a respeito? Quando a gente foi fazer a etapa 1, eu disse para vocês, pessoal, o resumo executivo, vocês podem deixar para o final, né, para construir esses 4 parágrafos do resumo executivo, onde vocês resumem, né, o que fizeram durante todo o projeto, tá? Então, o resumo executivo, quem não fez ainda, né, pode fazer agora. São 4 parágrafos que vocês retomam, né, porque quando forem entregar a N2, ele tem que estar completo, né, o plano, então precisa finalizar o resumo executivo, tá? Vou falar um pouquinho de cada etapa, né, etapa 1, 2, 3 e 4, o que será apresentado, né, ao longo do projeto, tá, lá no resumo executivo. Bom, na conclusão, vocês registram as considerações finais de vocês. São linhas gerais, tá? Como eu disse antes, ali 5 parágrafos já serão suficientes ali. Tá? Não muito mais e nem menos, tá? Então, quiser fazer 6, 7, 8 parágrafos, ok. Mas não façam menos que 5, porque aí não vai ter uma conclusão, né, bem elaborada. No mínimo 5 parágrafos, tá? Onde vocês vão fazer as considerações finais de vocês. Falando a respeito da viabilidade do projeto, né? Por que ele vai dar certo, né?
as conclusões de vocês. Esse texto tem que ser sintético, breve e consistente. Por isso não é uma conclusão de 2, 3, 4, 5 páginas, né? São ali, no mínimo, 5 parágrafos só, tá? Então, aqui vocês não citam autores, né, na conclusão. São as ideias de vocês, né, sobre aquilo que vocês identificaram no projeto, tá? Então, vocês vão se basear nas informações que vocês construíram, lá na etapa 1, com a construção da marca, o logotipo, a construção ali da pesquisa, né, a segmentação. Depois, na etapa 2, né, toda a parte de estratégias de preço, promoção, produto, localização, análise SWOT, assim por diante. Então, aqui vocês, apenas baseados na construção do trabalho, vocês fazem as conclusões de vocês, tá? Aí tem um exemplo de como começar, por exemplo, a construção de um primeiro parágrafo, né? Então, com base no plano de marketing, chega-se à conclusão que o referido produto ou serviço, a gente vai dizer se tem potencial, se não tem potencial, se vai ter mercado, se não vai ter mercado, que mercado será esse, o produto, a qualidade do produto, se ele vai ter aceitação, né, nesse público ou não. E a gente constrói, então, esses 5 parágrafos, tá? Então, aqui um exemplo, né, inicial para dar o start, né, nessa conclusão, tá? E é claro, vocês podem complementar também com as impressões pessoais de vocês em relação àquilo que foi dificuldades, acertos, né, possibilidades que vocês identificaram durante o trabalho. Então, podem acrescentar parágrafos ali do tipo, o trabalho, o projeto, ele tende a dar certo, houve, né, uma boa participação dos integrantes, né, os integrantes souberam conduzir bem o trabalho em equipe, souberam desenvolver as ideias, as diferentes opiniões, ou podem ir num outro sentido, né? Tivemos dentro do grupo de trabalho dificuldades nesse desenvolvimento, né? Foram ideias muito divergentes, a gente demorou um tempo para conseguir adequar as ideias, equilibrar as coisas dentro do grupo. Então, contem um pouquinho, né, as impressões pessoais de vocês, das dificuldades, né, que vocês possam ter enfrentado, e também podem fazer um parágrafo falando sobre os aspectos positivos, né? O projeto nos ajudou a conquistar tal coisa, a realizar tal aprendizado, né? Também podem utilizar parágrafos assim, tá? Mas nunca esquecendo de começar com a justificativa, né? Da ideia de marketing, do produto, enfim, da aceitação dele, né? Ou não, da viabilidade dele ou não, tá? Alguma dúvida aqui, gente, sobre a conclusão? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Certo. Então, chegamos nas referências, tá? As referências da onde veio, né, ou de onde vocês coletaram, né, as informações que vocês utilizaram no trabalho, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo, como se todas as informações tivessem vindo de livros, tá? Então, a gente coloca o nome do autor, o título do livro, né, e a data, né, da edição daquele livro. Se foi de um site, eu vou colocar o endereço do site, o título do texto que eu li lá naquele site, né, e a data de acesso, já que não é um livro, né, então não tem data de publicação, então eu coloco lá, acesso em, né, julho de 2021 ou junho de 2021, né, então, pesquisei sobre logotipo, aí coloco ali o site de onde eu pesquisei, o título lá do texto que eu li, foi acessado no mês de julho de 2021. A gente também pesquisou preços em tal site, aí coloca lá o endereço do site onde vocês pesquisaram preços, o título lá do texto, né, que vocês leram, e coloca acessado em mês tal, né, do ano 2021. E vocês colocam as referências de vocês. Se pesquisaram algum livro, aí coloca os dados do livro, né, o nome do autor, o título do livro, o ano, a edição, o ano que esse livro foi publicado, tá? No mínimo 3 referências. Com certeza vocês têm muito mais do que 3, né? Vocês pesquisaram bastante para construir as etapas, né?
buscando informações em diversos elementos. Então, inclusive, né, a gente pode citar como referência o uso lá do canva.com para produzir os nossos logotipos, pode, né, porque lá tem também informações de como fazer, né, as instruções de como fazer, então pode colocar como referência, né, lá canva.com, né, produção de logotipo, acesso em tal data, tá, as referências de vocês. Aqui sobre as referências, gente, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou entendido isso? No mínimo 3? A Vanessa colocou ok ali. Ok, Vanessa. A Jennifer colocou tranquilo. Tudo certo. Gente, aqui as referências, né? Eu não estou focando muito assim na formatação e nas normas, né? Que tem normas, enfim, em relação às referências, tá? Como nós somos um plano de marketing, né? A gente não vai detalhar muito aqui esse regramento, né? Assim como também durante o nosso roteiro, né? A gente não cobrou muito ali a questão de normas da BNT, enfim, mas saibam que existe, tá? Normas, porque depois quando vocês forem fazendo o segundo ciclo, o plano de conclusão, enfim, vocês vão seguir algumas normativas, né, algumas coisas que são importantes aí, mas vai ser trabalhado melhor lá no segundo ciclo, tá? Aqui é a ideia de negócio, que é o principal, né, a ideia de produto, né, mas fiquem sabendo que tem sim, né, regramento, inclusive, de como fazer essas referências aqui, né, como citar essas referências que vocês estão colocando aqui, tá? E, claro, temos o item 12, né, que são os anexos e tabelas. Tá? Então, se vocês criaram uma tabela de preços, né, vocês podem colocar essa tabela como anexo aqui. Então, aquela tabela de preços que eu estava comentando antes, né? Para a gente prestar o serviço, a gente fez uma pesquisa para tentar chegar no preço, né? Quanto é que a gente gastaria lá com aqueles fornecedores. O nosso é um produto lá do gênero alimentício, então a gente fez uma tabela de preços lá, né, de todos os insumos que são usados para montar aquele prato, aquele produto, né? E aí a gente tem essa tabela. Pode colocar aqui no 12, tá, nos anexos. Vocês podem colocar também como um anexo, né, o formulário de pesquisa. Podem, não devem, né? O formulário de pesquisa deve ser posto aqui, tá? Que é aquele formulário que vocês utilizaram para fazer a pesquisa lá no 2.3. E o formulário de avaliação e feedback do item 9, da etapa 3. Aí vocês põem ele aqui também, tá? Então, o obrigatório tem 2 anexos, que é o formulário de pesquisa e o formulário de avaliação de feedback. A tabela de preço é não obrigatória, né? Depende se o grupo fez ou não fez, né? E queira inserir aqui. Então, no mínimo, tem 2 anexos obrigatórios para colocar, tá? O formulário de pesquisa e o formulário de avaliação e feedback. Não esqueçam de identificar numericamente, tá? Se o formulário de pesquisa for o primeiro anexo, eu vou colocar em cima dele, né? Anexo 1, título, formulário de pesquisa. Aí põe o formulário de pesquisa ali. Depois embaixo, anexo 2, título, formulário de avaliação de feedback. E apresenta, então coloca ali o formulário de avaliação de feedback, tá? Essa é a nossa etapa 4, né? Resumidamente. Tá? Claro que vocês têm que retomar lá o resumo executivo, não esqueçam desse detalhe. Tá? Para fazer a entrega da N2 depois, né? Tem que estar com o resumo executivo pronto também. Tá? Então, relembrando do resumo executivo, lá na etapa 1. Como o nosso trabalho, né, ele tem 4 etapas, lá no resumo executivo da etapa 1, vocês devem ter um parágrafo para cada etapa, tá? No resumo, vocês apresentam, resumidamente, né, por isso o nome, o que o leitor vai encontrar, né, ao ler o restante do trabalho. Então, começando no resumo executivo,
que ele vai encontrar na etapa 1? Então, vocês vão fazer um primeiro parágrafo, né? Inicialmente, foram realizadas, né, reuniões, né, em grupo para definir o negócio, o produto, missão, visão, valores. Próximo parágrafo, falar um pouquinho da etapa 2, né? Na segunda fase de desenvolvimento do projeto, foram realizadas, né, estratégias de preço, promoção, produto, análise ambiental, análise SWOT. Então, vocês falam um pouquinho, né, de cada etapa. São parágrafos breves, tá? Só falando realmente o que o leitor vai encontrar no decorrer da leitura das etapas, certo? Então, uma prévia, né, um resumo, né, daquilo que ele vai ler depois. Quem já estava fazendo, né, o resumo executivo, né, durante o desenvolvimento das etapas, falta pouquinho, né? Talvez um parágrafo final só, né? Mas quem deixou realmente por último, né? Vocês veem que é uma coisa bem breve também para fazer, tá? Não esqueçam disso. Para entregar a N2, né? O resumo executivo, obviamente, deve estar pronto. Bruna levantou a mão, pode falar, Bruna. Tipo assim, o resumo executivo a gente fez na etapa 1, daí tipo, já acho que ficou colocado no trabalho. Daí, tipo, a gente pode usar as mesmas coisas que estava escrito lá, ou tem que refazer tudo? A gente pode usar as coisas que estava escrito e, no caso, adicionar mais coisas, ou tem que refazer tudo o resumo? Certamente vocês vão ter que adicionar, porque vocês fizeram a etapa 2 depois, né? Então as Sim, mas no informações da caso, etapa então, 2 não não precisa estão lá, trocar né? tudo. Correto? Daí, no Informações que caso, vocês só fizeram adicionar. na etapa 3 também não estão lá, porque se vocês fizeram, né, na etapa 1 antes de fazer as outras etapas, então está faltando parágrafo falando das demais, né? Ah, sim. Então ficou entendido, né, que a gente precisa fazer um parágrafo para cada etapa. Se eu fiz antes e não falei das coisas que eu fiz depois, certamente eu tenho que retomar e refazer, né? Tá? Então, quem já começou, né, já tem um ponto de partida, mas ainda tem que complementar as informações, né? Senão vai ficar incompleto o resumo executivo, né? Tá, Bruna? Muito bem, gente. Façam que nem a Bruna. Tem dúvidas, perguntas? Né? Vamos conversando aí. Não deixem passar nada, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Muito bem. Então, com as 4 etapas prontas, né, da N1, vocês já vão estar habilitados a fazer a entrega, então, da N2, tá? Então, na N2, vocês têm que entregar o roteiro final. Tá? Esse roteiro final, ele já está lá postado no Classroom para vocês. A gente já tinha mostrado antes, né? Claro que ele está já com a sua estrutura, com capa, folha de rosto, sumário, né? E aí depois, né, na sequência, os elementos das etapas para vocês inserirem, tá? A Rafaela colocou ali no chat. Na 12 é para pôr links ou gráficos dos formulários. Não, os gráficos já foram postos, né? Lá nas etapas, né? No 12 não é para pôr nenhum gráfico, tá? Como consta ali, veja bem. 12, o que diz ali? Formulários, tá? Então é formulários, né? Não é gráficos. Então, lá na pesquisa, vocês inseriram lá na etapa 1 os gráficos da pesquisa. Agora, os anexos, vocês vão inserir o formulário da pesquisa. Então, não é os gráficos. Tá, Rafaela? É só o formulário. O formulário é aquele, né, que tem a pergunta e tem as alternativas, tá? É aqui que vocês vão colocar como anexo,
certo? Obrigado pela pergunta, Rafaela. Então, gente, a entrega do roteiro final, você já tem que entregar, então, com as correções, né, que foram fazendo ao longo das entregas das etapas. Então, quando entregaram a etapa 1, né, foi dada uma nota e foi pedida, né, para vocês fazerem correções. A etapa 2, a mesma coisa, foi dada uma nota e foi solicitado correções. Então, a ideia agora é que vocês, ao entregarem a N2, né, vocês já entreguem com as correções que fizeram, tá? Já tudo, porque é uma entrega diferente, né? Já com a expectativa de que fizeram os ajustes da N1, né? E claro, vocês já podem, né, desde hoje, né, começar a produção dos slides de vocês, que devem ser entregues, né, no dia 25, porque depois, né, durante a semana, vocês já vão fazer, então, no último dia, né, na quarta-feira, a apresentação do projeto de vocês, tá? São 10 slides, de 5 a 10 minutos de apresentação, tá? A contagem que a gente faz, né, a técnica é essa, né? É um slide por minuto, então por isso fica limitado a 10 slides, tá? Para que vocês façam a apresentação em 10 minutos. A apresentação é em 10 minutos, tá, gente? Então, se passar muito ali dos 10, né, a gente já combina desde agora. Ó, pessoal, passou já 1 minuto ou 2 do limite, né? Precisamos encerrar a apresentação, porque tem outros grupos para apresentarem. O mínimo é 5, né? Então, se apresentar com menos de 5 minutos, né? Isso também decrementa a nota, né? De vocês, vale 10 pontos essa apresentação, tá? Então, temos aí grupos de 5, 6, 7 pessoas, né? Então, na verdade, né, o cuidado que vocês vão ter que ter é não passar muito dos 10 minutos, né? Porque com 7, 8 pessoas no grupo, né, dá tranquilamente, né, muito mais do que 5, tá? Então, na verdade, o cuidado maior de vocês vai ser não extrapolar os 10, né? Em 10 slides, tá? Vocês dividindo o que cada um vai apresentar, vocês, obviamente, né, precisam ensaiar, né? Dar uma ensaiadinha, seria legal ali no domingo, né? No dia 25, no final de semana, né? Que vocês estão todos em casa, né, teoricamente não estão trabalhando, né, de fazerem uma chamada de vídeo, né, entre vocês, do grupo, e já darem uma ensaiadinha, né, ou pelo menos uma conversada, né, de como é que vai ser essa apresentação, né. Então, o ideal seria isso, tá? Aqueles grupos que puderem, né, durante o final de semana, tiver já com a apresentação pronta, devem estar, né, porque tem que entregar no dia 25, dá uma ensaiada, né, nessa apresentação de vocês, tá? O João conectando. Bom dia, João. É só uma sugestão, Scarlett, para aqueles grupos que podem. Que não pode, não pode, né? Tá? É só uma sugestão. E se vocês conseguirem achar uma outra forma, né? O grupo vê como faz melhor, né? Se consegue se reunir no sábado, no domingo, na sexta de noite, né? Se não consegue se reunir, pelo menos, né? Troca informações dentro do grupo, né? De como é que vão fazer, né? Em forma de texto mesmo. Mas cada um se reúne da forma como consegue e acha melhor, tá? Certo? Não estou colocando aqui nenhuma obrigatoriedade, estou dando uma sugestão apenas, tá? Então, gente, vou abrir ali o Classroom para vocês e a gente vai dar uma olhadinha nesse roteiro final, né? E também conversar um pouquinho sobre os slides, tá? Então, a gente estou compartilhando aí com vocês de novo a tela do Classroom, tá? Então, quando a gente abre o Classroom, né, ele está na aba mural. Então, eu estou clicando aqui na barra atividades. Aí na barra atividades, lá no topo está o calendário, contrato, formação. Aí depois as etapas, né? A etapa 4 é aquela que vocês vão entregar
no dia 24, né? Tá ali o arquivo da etapa 4, o líder já sabe como fazer isso, né? Inserir as informações do grupo, entregar o arquivo de distribuição de responsabilidades, tá? Aí nós temos a N2, que é o ponto que a gente está, né? Onde nós estávamos conversando ali, que vocês têm que fazer a entrega do roteiro e a entrega dos slides, né, no dia 25. Então, vou abrir o arquivo do roteiro. O roteiro, então, é inserir, né, as 4 etapas que vocês já produziram. Tá? Esse roteiro é entregue da mesma forma pelo líder, tá? Que insere as informações do grupo aqui. Caso vocês queiram, né, alterar isso, né, só avisem, o líder não vai ser o líder que vai fazer a entrega, né, vai ser outro integrante do grupo, tá? A gente ter essa informação. Ele é editável, né, como qualquer outro, né, documento do Google, né, assim como foi feita as outras etapas, né, esse roteiro também é editável, né. Então tá aqui a capa do roteiro, tá, onde vocês vão inserir, então, o nome da escola, né, Escola QI, a filial de vocês, né, o nome completo dos alunos em ordem alfabética, um abaixo do outro, tá? Então, primeiro nome, segundo nome, terceiro até o final, um abaixo do outro em ordem alfabética, nome completo, certo? Claro que depois de vocês colocarem as informações aqui, vocês tiram as instruções, tá? Estou reforçando isso porque durante as entregas das etapas, né, algumas situações aí foi colocado a construção e foi deixada as instruções, né? Então, depois de feito, né, não tem por que deixar as instruções, tá? Pode tirar. Aqui onde diz plano de marketing, embaixo vai o título. Tá? Plano de marketing, aí o título, né, da empresa de vocês, o nome da empresa. E aí, abaixo aqui na capa, vocês vão colocar o local, né, a nossa unidade de Canoas. Vou colocar Canoas, qual o mês da entrega, né? Julho, ano 2021. Tá? Depois tira as instruções. Depois vem a folha de rosto, tem que colocar o nome do professor, né? Repete o título aqui, né? O nome da empresa de vocês. De novo, local, mês e ano. Depois vem novamente, né? Nome do professor, nome completo aqui, né? Dos alunos, repete novamente, né? Um abaixo do outro. O título do trabalho, né? Plano de marketing da empresa, tal. Essa é a chamada folha de aprovação, tá? Então, as instruções, essas em itálico, vocês tiram, né? Aí o resto você deixa em branco. Aqui seria assim impresso, né? Assinatura do professor, assinatura da escola, né? Data e ano, tá? Na folha de avaliação, né, essa aqui é para uso do professor, né? A única coisa que vocês vão fazer aqui é colocar o título do negócio de vocês, novamente, e os nomes de vocês, tá? Em ordem alfabética, né? O nome dos integrantes, um abaixo do outro, dentro das caixinhas aqui da folha de aprovação. Data e assinatura do professor vocês não mexem, tá? Aí depois vem o sumário, o índice, tá? Ou seja, em que página está, por exemplo, o item 4.1 produto, né? Então isso é o sumário, né? Ele dá os títulos e os subtítulos, né, dentro do capítulo, e indica em que página eu encontro, né, cada um desses itens. É claro que, ao inserir as informações, né, esses itens vão mudar, né, a página que ele está iniciando. Então, aqui, o 2.1 está lá na página 6. Mas quando vocês forem inserindo as informações, o 2.1 daqui a pouco vai estar na página 15, né? Ele inicia lá na página 15. Então, você tem que ter o cuidado de atualizar, tá? A numeração da página no sumário. Aí sim, agora, o restante é só inserir as informações corrigidas, é claro, né? Das etapas, etapa 1, 2, 3 e 4. Então, tá aqui, né? Os itens, elementos da etapa 1 que vocês fizeram, é só inserir as informações. Depois da etapa 1, vocês produziram a etapa 2, então é só inserir aqui, né, as informações da etapa 2, com as correções, claro. A etapa 3, posicionamento de mercado, né, objetivos, metas, implantação, até o item 9. E por fim, a etapa 4, que é a conclusão, né, as referências,
e os anexos e tabelas, tá? Nessa formatação. Não deletem o título do capítulo, não deletem, né, a identificação do item, né, 6.1. Alguns durante a entrega, né, acabaram fazendo isso. É a identificação do capítulo e do subcapítulo, o subitem, né, do capítulo. Então não faz sentido, é claro, né, a gente fazer isso. Quando eu digo que vocês vão inserir as informações de vocês, vão inserir o texto aqui, né? Então, no item 6.1, marque o logotipo. Vocês vão tirar esse texto aqui, que diz o que as informações mínimas, né? Vão tirar isso daqui e vão inserir, claro, as informações de vocês, conforme foi solicitado, né, durante as aulas, tá? Esse é o roteiro, depois de pronto, né? O líder vai fazer a entrega, né? É só fechar o arquivo, né? E aí já vai estar todo salvo, né? De acordo com as edições feitas, né? Com as etapas de vocês. Depois ver a atividade, entregar ou marcar como concluído. Claro que não é só o roteiro, então antes de entregar, tem que fazer os slides também, tá? Então clica nos slides antes de entregar e insere, né? Os slides que vocês vão construir. Pode ser feito diretamente aqui, né? No Google Apresentações, tá? Então, já está aqui um modelinho com o template, né, da QI, para vocês fazerem. Mas se vocês quiserem usar, né, uma montagem da apresentação de vocês, né, fazer uma montagem em outro aplicativo, programa, né, podem fazer, tá? Só vão ter que anexar aqui, né, junto com os outros arquivos, certo? Então, tem uma capa, né, onde vocês vão apresentar nessa capa o nome do projeto de vocês, onde tem alunos, vão colocar os nomes dos alunos, e aí vão apresentar abaixo desse, né, 10 slides de conteúdo do projeto. Tá? As escolhas são de vocês. O que vocês vão colocar nesses 10 slides? As ideias que melhor, né, identifiquem que projeto é esse, que empresa é essa, que produto é esse. Né? Isso vai ter mercado, esse produto, esse serviço, né? Ou seja, são as ideias que vão convencer, né, quem está assistindo de que esse negócio, né, podemos apostar, né, porque vai dar certo, foi bem construído, bem pensado, bem planejado, né, em 10 slides. De acordo com a criatividade de vocês, é claro, sem fugir, né, das ideias que foram desenvolvidas, né. Agora aqui nos slides não é criar algo novo, né, é aquilo que vocês já fizeram e vão estar apresentando, tá? São 10 slides, apresentação de 5 a 10 minutos. Quem for fazer aqui no Google Documentos, tá? Já tem esses 3 primeiros slides aqui, né? É só ir editando, né? Então, eu quero colocar aqui o nome dos integrantes, tá? Então, eu vou, obviamente, formatar isso aqui, né? Eu vou digitar, assim, vou inserir uma caixinha de texto aqui e vou, né, tem ali a caixa de texto, então insiro minha caixinha de texto aqui e vou inserir, né, o nome dos alunos, né, um abaixo do outro, em ordem alfabética, tá? Quero dar um destaque, colocar em negrito, posso colocar em negrito, quero aumentar o tamanho do texto, da fonte, quero mudar a cor da fonte, né? Então, tenho aí como construir esses slides diretamente dentro do Google Documentos, né? Quero colocar o nome do projeto aqui, então, coloco uma outra caixa de texto, né? E aí, coloco ali o nome do meu plano de marketing, do meu grupo, né? Quero também alterar, né, para negrito, quero colocar o título do projeto em tamanho maior, então, tudo aqui é editável. Quero inserir imagens seguras, né, também tem ali, fazer o upload do computador das imagens que vocês tenham, né, que talvez queiram inserir aqui, dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V e colar aqui dentro, como se fosse um PowerPoint, né, é o Google Apresentações, tá? Como eu disse, se não quiserem utilizar, né, diretamente no Google Documentos, vocês também podem, né, fazer externamente, só vão anexar um arquivo, né? Então, está aqui o arquivo do roteiro e o arquivo dos slides. Então, ao clicar em ver atividade, além da caixinha que tem ali, marcar como concluído entregar, tem um adicionar arquivos. Vocês podem adicionar um arquivo externo. Então, montei no PowerPoint, montei a apresentação dos slides lá no canva.com. Né? Eu montei no PowerPoint, salvei em PDF.
é só adicionar aqui, né, esse PowerPoint que vocês fizeram fora, essa apresentação que fizeram em outro, né, lugar, e depois clicar em entregar para entregar tudo junto, tá? O líder que faz a entrega pelo grupo, né? Detalhe importante, é claro, né? Vocês vão ter que dividir essas tarefas dentro do grupo, né? Quem é que vai cuidar ali da formatação do roteiro? Quem é que vai cuidar da montagem dos slides? Então vocês vão, né, se dividir as tarefas, né? Vai ficar 2, 3 pessoas numa coisa, 2, 3 na outra, né? Para vocês fazerem esses elementos. E claro, né? A entrega da etapa 4, né? Que é a conclusão, referências, né? E os anexos, tá? São coisas independentes, vocês sabem, né? A nota da etapa 1 é uma coisa, então ela vai até da N1 é uma coisa, que vai até a etapa 4, e N2, né, é a apresentação. Para fazer a apresentação, vocês têm que ter entregue o roteiro e os slides, tá? Nós temos aqui, gente, eu coloquei exemplos de slides, né? 2 modelinhos para vocês darem uma olhada, tá? Eu vou já disponibilizar e postar ele aqui para vocês. Assim como eu já tinha colocado modelos, tá? De roteiro, tinha 2 modelinhos de roteiro para vocês darem uma olhada na formatação, né? Agora tem 2 modelos, então, de slides, tá? Da mesma forma que os roteiros de modelo, esses slides de modelo não estão 100% corretos, tá? Coloquei de exemplo aqui para vocês se inspirarem naquilo que, o que a gente pode fazer de criativo, de diferente ali, né? Em relação vamos colocar só texto. Não, né? Vocês podem usar a criatividade de vocês, né? Inserindo os elementos gráficos, as criações que vocês fizeram ao longo do projeto, tá? Então, vou abrir aqui um primeiro de exemplo, que é uma empresa chamada Pátio Verde. Então, eles não fizeram, né, dentro da ferramenta do Google, fizeram dentro do PowerPoint, aí escolheram as cores, né, dos slides, do fundo do slide, combinando com o logotipo da empresa, que o logotipo é verde, né, com letras azuis, eles escolheram um fundo que fizesse combinação, né, com as cores da empresa. Tá? Então, iniciaram aqui apresentando, né, já na capa, o logotipo da empresa, o nome da empresa. Claro, uma coisa que faltou, por isso eu digo que não está 100% certo, né, esses slides, eles são só exemplo de elementos gráficos que vocês podem utilizar, e faltou colocar o nome dos integrantes, né, aqui na capa, ou seja, no slide inicial, né, da apresentação, tá? Então, tá bem certinho, né, são 11 slides, um é a capa, os outros é a apresentação do plano, tá? Aí escolheram, então, iniciar apresentando, né, o que é a empresa, o que é o negócio, justificar, né, através da pesquisa. Claro que não dá para colocar todos os gráficos, eles escolheram os que acharam mais importantes para falar da pesquisa. Depois falaram da segmentação, né, identificação do público-alvo deles, as estratégias de marketing, né, apresentaram, né, essas estratégias aqui, né, apresentaram a estrutura física da empresa, já que seria uma empresa que atenderia os clientes no local, né, o cliente chega e é atendido na empresa, então apresentaram essa estrutura, apresentaram os elementos de publicidade, né, aí falando dos 4 P's do marketing, né, um deles é a promoção, então apresentaram aqui uma rede social, apresentaram os panfletos, o outdoor, né, a finalidade, por que criaram isso, apresentaram a análise deles, né, da matriz SWOT, porque, né, a empresa não deve começar com fraquezas e ameaças, então identificaram e depois falaram os objetivos e metas, né, sobre como fariam para resolver esses problemas. Depois, o planejamento, né, estratégico da empresa. E o último slide, só fazendo agradecimentos finais. Tá? Então, 11 slides, né, um é a capa, os outros 10, a apresentação do projeto. Tá? Então, é um dos modelos. É só exemplo, tá? Não significa que você tem que escolher exatamente esses tópicos aqui, né? O grupo de vocês é que vai decidir o que é mais importante apresentar, né, do projeto de vocês, tá? O outro modelo que eu coloquei ali serve também de exemplo, tá? Tiveram, claro, problemas, né? Em vez de 10 slides, né, com mais um da capa 11, eles fizeram 15, né? Esse grupo aqui teve um problema para apresentar, né, não conseguiu finalizar porque
né? Quando chegou ali no 8º slide, já tinha estourado os 10 minutos, né? Então não teve como chegar no 15º, né? Então, no máximo chegaram no 11 ali e já tiveram que encerrar a apresentação, porque tinha outros grupos, né, para apresentar, e a gente não usa a manhã inteira para apresentações, né? Depois que os grupos terminam a apresentação, ainda tem que, né, o professor encerra com a turma e precisa fazer, então, a apuração das notas, médias, para publicar as notas, e até o meio-dia vocês já têm as notas de vocês, né? Então, aqui, né, evitem isso, tá, gente? Ah, mas a gente tem uma informação a mais importante, aí tem que colocar 11, 12 slides, ok, né, mas garante que fica nos 10 minutos. Agora, se colocar 15, 16, 18, não vai dar tempo, né, vai estourar o tempo, tá? Aqui na capa, né, eles já colocaram o logotipo, as suas cores, né, o nome do plano deles, que era um Ombro Amigo Clínica Online, mas esqueceram de colocar o nome dos integrantes, né, então, uma coisa que a gente comentou ali, né, na estrutura dos slides, tem que ter não só o nome do plano, tem que ter o nome dos integrantes também. Esse grupo aqui também não fez, né, dentro do Google Documentos, escolheram fazer no PowerPoint, salvaram em PDF para entregar, escolheram então um fundo, né, que tivesse, né, combinação com as cores aí da empresa, tá? Falaram aí né, da ideia de negócio na introdução, né? Utilizaram elementos gráficos justificando, né, a escolha do negócio, o tipo de serviço que eles prestam, né? Já utilizando aqui alguns elementos, né, como a ferramenta, né, ser utilizada para essa prestação desse serviço. Falaram sobre a pesquisa de campo, né, as principais informações da pesquisa que eles fizeram, né, a segmentação de mercado, identificando o público-alvo, né, que seria atendido pela ideia de negócio. Falaram e aprofundaram um pouquinho mais, né, sobre o que o produto deles oferece, né. Falaram sobre os componentes do produto. Aí aqui estamos entrando, então, nos 4 P's do marketing, né, o produto, né, o ponto praça, estratégia de preço, estratégias promocionais, né, que eram lá da etapa 2, né. Aí eles falaram então da marca e logotipo, por que esse logotipo, o slogan da empresa, né? Fizeram análise dos concorrentes, estabeleceram objetivos e metas, né? Através dos problemas que foram identificados na avaliação estratégica deles. E aqui no final seria a conclusão, aí eles inverteram, né? Em vez de falar a conclusão, colocaram um resumo executivo, que é o primeiro item, né? Da etapa 1, né? Então aqui seria a conclusão, tá? Mas foram 15 slides e o grupo acabou não conseguindo finalizar a apresentação, né, porque tinha elementos demais, né, para apresentar nesses slides. Então, procurem, né, obedecer essa quantidade, né, 10 slides, para não extrapolar no tempo, tá? Bom, se extrapolar um pouquinho, né, 11 minutos, 12, né, colocou 11, 12 slides, tranquilo, né, tem uma tolerância, mas realmente 15, 16, 18, não vai dar tempo, né, não vai extrapolar o tempo da apresentação, tá? Então, 2 modelinhos aí para vocês darem uma olhada em relação à parte gráfica, tá? Ideias do que vocês podem fazer, enfim, caso queiram se inspirar, tá? Se alguém não viu ainda, né, nós temos ali roteiros, né? Temos ali 2 roteiros, 2 modelinhos que já estão, né, desde o primeiro dia de aula. Eu já tinha colocado para vocês darem uma olhada em estrutura, né? De novo, a mesma coisa, esses roteiros não estão 100% prontos, 100% corretos, né? Mas em termos de estrutura, né, vocês já têm uma ideia como é que deve ficar esse roteiro que é entregue na N2, né? Então, a capa, né? A identificação da escola, o nome dos alunos, né? Como é que faz ali a data, né? Como é que faz esses elementos, né? De capa, folha de rosto, folha de aprovação, né? Que a gente conversou. Tem aqui um modelinho para vocês darem uma olhada, né? Como é que ficou isso aqui formatado. Em termos de formatação, né? Tá muito boas as formatações. Então, em termos de formatação, vocês podem se guiar por eles, tá? Só em conteúdo, né? Que aí vocês têm que, né, fazer conforme a gente combinou durante as aulas, né? E depois aqui, né, as informações que o grupo preencheu, né, das suas etapas para fazer a sua entrega da N2, tá? Então tem 2 roteirinhos ali que vocês podem dar uma olhada para isso, tá? Pessoal, dúvidas? Perguntas? Como é que estamos?
Todo mundo tranquilo? Tranquilo. Ninguém quer perguntar nada? Então tá, gente. Vamos fazer um intervalinho, então, de 15 minutos. Aí no retorno do intervalo, a gente faz a nossa chamada. E depois da chamada, reunimos grupos para dividir as tarefas, né? Da etapa 4 e depois as tarefas em relação a N2, né? Retornamos do nosso intervalo, então, às 10h30, 10h30. E, como sempre, depois do intervalo, chamada. E os grupos ficam aí livres para se reunirem, tá? Então, até daqui a pouquinho, gente.